falando, né? Mas tá, eu sou técnica de enfermagem, mas eu acho que eu nunca falei nada, eu nunca contei nada como técnica de enfermagem para vocês. Nunca contei esse lado da minha vida, só em live, mas em vídeo eu acho que não. Então, vamos lá! Vamos lá conversar. Vamos lá te contar como é trabalhar dentro de uma UPA. Eu tenho 20 anos de enfermagem, 20 anos como técnica de enfermagem. Eu já fui instrumentadora cirúrgica e já trabalhei como técnica de enfermagem, circulante de sala em hospital de cirurgia plástica, em centros cirúrgicos de grandes hospitais, tanto no Nordeste, quando eu morei em Natal, como aqui em Curitiba. Maternidade, hospital geral, hospital da plástica, tudo mais, tá? E aí eu fiz um concurso público, fui chamada e fui trabalhar numa UPA. E trabalho na UPA há 8 anos, no município de São José dos Pinhais, aqui vizinho de Curitiba. Bom, vamos lá. O que é uma UPA? Bom, então, o que é UPA? Eu assumi uma UPA, eu fui trabalhar numa UPA, sem nunca ter trabalhado em serviço público, nunca trabalhei em serviço público, só na iniciativa privada, só em hospitais particulares e na maioria das vezes em centro cirúrgico. Por quê? Porque eu era instrumentadora, então eu trabalhava, que eu já expliquei. Mas quando eu fui assumir o concurso, eu disse não, eu não quero voltar para centro cirúrgico, para dentro do hospital, não quero, eu quero uma coisa nova, quero viver outras coisas. E aí eu fui para uma UPA. Bom, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o antigo pronto-socorro, o antigo pronto atendimento, PA, PS. O que a UPA faz? O que se faz na UPA? Existe uma diferença muito grande entre UPA e posto de saúde. Veja bem, são coisas diferentes. Não vale a gente dizer que a UPA é um postinho grande. Não é bem assim. É óbvio que dentro da UPA tem tudo. Desde vacina antirrábica, se você passar na rua e um cachorro morder, e você precisar remédio para diarreia, até você precisar levar um paciente que está infartado de helicóptero para um hospital, para uma mesa de cateterismo. Uma UPA tem isso tudo. Mas veja, os serviços são muito bem especificados. Então, a UPA, ela fica com casos de infarto, que é aquela dor forte que você sente no peito, sente no braço, irradia para as costas, ou então uma dor na boca do estômago que você não consegue definir, ou você pode ou não estar infartado. Convulsão febril, se você passou de 38 de febre, por exemplo, você é uma criança, estou dizendo você em geral, né? Que você teve convulsão febril. A convulsão, por você nem saber por que, epilepsia, ou caiu, bateu a cabeça, alguma coisa assim, um mal súbito que fez você desmaiar e você não sabe por quê. Um pico muito alto de pressão alta, né? E você estava lá vomitando, com uma tontura horrível, tipo labirintite. Então, nesse derrame, no caso que a pessoa começa a enrolar a fala, ou ela não consegue andar, você vê que ela tá assim, como é que se diz? Zonza, ela tá sem conseguir dominar um pouco os seus atos, né? Ela fica meio sem saber o que está acontecendo. Esses casos são para UPA. Por quê? Porque no posto não vai ter condição de avaliar melhor esse paciente. Apesar de ter médico lá. Tem, mas é um clínico geral e pronto. Na UPA tem vários clínicos gerais e um médico responsável por todos eles que conversa os casos para saber qual a melhor conduta, que a gente chama de OPI, que é um médico, vamos dizer assim, um médico vertical, um médico que auxilia todos os outros. Isso pelo menos lá na nossa UPA, que é a UPA Afonso Pena, aqui do município de São José dos Pinhais. Então é muito bem estruturado, porque quando uma pessoa entra com uma dessas características que eu descrevi, sentindo alguma dessas coisas que eu descrevi, ela vai passar por uma triagem. A enfermeira vai chamar, vai verificar os seus dados vitais, temperatura, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, e vai ver como você está. Dentro dessa triagem, ela vai colocar você assim, classificar você em cores. Então, nós vamos do mais grave para o menos grave. O mais grave seria o vermelho.
essa pessoa, ela automaticamente, rapidamente, ela é introduzida para a UPA, para a sala de emergência, e lá o médico vai desenvolver, enfim, vai procurar descobrir o que está acontecendo e resolver o caso. Isso é o vermelho. O laranja ou amarelo também não é bem uma emergência, mas é urgente. Então tem que ter preferência na hora do atendimento. Ele pode ter chegado há poucos minutos, mas se ele foi classificado como amarelo ou laranja, ele vai ser atendido antes de todos os outros que estão lá, porque o caso dele inspira cuidados. Bom, o verde já é alguém que está se sentindo mal, porém pode esperar algum tempo antes de ser atendido, requer certos cuidados, mas a gravidade não é tanto. E o azul é algo um pouco mais simples, ou bem mais simples, que não requer tanta rapidez em ser atendido. Então essa é uma classificação que é colocada em todas as UPAs de todo o território nacional. Eu estou falando aqui da nossa. Então a gente tem 3 enfermeiras triando simultaneamente pessoas para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Essa pessoa recebe uma pulseirinha, certo? De paciente, e num quadro, né? Um quadro, como é que se diz? Aqueles que é colocado na recepção, um painel. As pessoas vão vendo seus nomes e mais ou menos quando elas vão ser chamadas. O que acontece muito? A pessoa chega lá e diz assim, nossa, mas eu já tô aqui há 10 minutos. Tem gente que chegou antes e já foi atendido, porque depende da triagem. Depende do caso, depende do que aconteceu lá dentro quando a enfermeira triou. Aquela pessoa pode ter chegado num caso pior do que o seu. Então, você vai ficar aguardando um pouquinho mais do que aquela outra pessoa. E ainda por cima, além disso, existem as ambulâncias do SAMU que chegam lá dentro e ninguém vê, que chegam lá por dentro do pátio, né? Tem elas chegam no lugar devido, a porta da emergência já está bem próxima e o paciente passa pela sala de emergência e pela triagem do médico da emergência para saber se ele vai ficar lá ou se ele pode ser triado e atendido aqui na frente, como a gente diz, com os médicos da frente. Então, enquanto as pessoas estão sendo triadas aqui na frente, às vezes chega a ambulância lá atrás com emergência. Então, aquele paciente é incluso no sistema, aparece até o nome dele no painel, e ele vai ter que ser atendido antes. E todo mundo vai ter que esperar. É assim que funciona o atendimento da UPA. Qualquer UPA funciona assim. Bom, aí vem as derivações. Dentro da UPA, agora, em função do Covid-19 e dessa SARS-02, que eu expliquei aqui, que nada mais é do que uma síndrome respiratória aguda grave, é uma derivação do Covid. Existe um setor de isolamento para casos suspeitos de Covid. Porque, veja, a UPA não tem uma estrutura de isolamento. O que seria isolamento? Um lugar totalmente fechado, as pessoas não saem de lá, certo? E leitos separados por, eu não digo nem paredes, mas por divisórias. A gente não tem isso numa UPA. Quais são as divisórias entre um leito e outro? Cortinas de plástico. Porém, nós conseguimos colocar dentro de um ambiente só. Então, é fechado por uma porta, janela fechada. As 2 colegas que ficam lá dentro se comunicam aqui por fora por uma janela, quando precisa de, enfim, coletar sangue, quando precisa de alguma outra coisa, elas se comunicam aqui por fora por uma janelinha. E o setor foi, como é que se diz? Isolado. Bom, o que tem lá dentro? Vamos começar com o que tem lá dentro. No nosso caso lá da UPA, nós temos 3 leitos, 3 camas, certo? A cama do meio, ou o leito do meio, elas são separadas por cortinas. Infelizmente, não tem como. O leito do meio foi colocado, em todos os leitos existem monitores. Esses monitores são para medir a sua frequência respiratória, né? Quanto você está respirando, quanto seu coração está batendo, a frequência cardíaca, sua pressão e sua temperatura. Então você fica ligadinha com os eletrodos, com o oxímetro, você fica todo
monitorado, como a gente diz, os 3 leitos. E no leito do meio foi colocado um respirador. O que é respirador? É aquela máquina que coloca oxigênio e tira gás carbônico de dentro de um paciente que não consegue mais respirar sozinho. Existe uma taxa que a gente observa para saber se a pessoa tem ou não condição de estar respirando. Óbvio, não é a gente que observa, é o médico, né? Mas a experiência da gente e a observação da gente daquele paciente durante o dia ajuda o médico a chegar a uma conclusão. Então, se o paciente está respirando menos de 90%, a gente coloca um oxigênio para auxiliar. O médico prescreve, a gente coloca uma máscara de oxigênio. Se a pessoa se mantém assim, ótimo. Mas se isso ainda assim cai, então há necessidade da pessoa ser intubada, que é aquilo que vocês veem no filme, que vocês veem em história de hospital e tudo mais, que a pessoa recebe uma cânula de plástico que fica aqui por fora da boca e é ligada a um aparelho por uma traqueia, né? Ela parece uma traqueia mesmo, ela parece uma minhoca ligada naquele aparelho. Aquele aparelho vai fazer a respiração por ela. O aparelho vai respirar por ela. Então a gente diz que ela está intubada. A pessoa que está entubada, ela está inconsciente, certo? Não existe uma pessoa com o olho aberto falando entubada. Mesmo porque ela vai ter bastante dificuldade aqui na traqueia, porque essa cânula fica na traqueia. Ela joga ar aqui, mais ou menos. Ela economiza todo esse espaço aqui para jogar ar para o pulmão. Então aqui está o nosso setor de suspeita de Covid. É super bem, como é que se diz? Super bem cuidado. Assim, as 12 horas de trabalho são 12 horas ininterruptas de observação. De 2 em 2 horas, os sinais vitais das 3 pessoas que estão ali são verificados. Além disso, é verificado mais, por exemplo, se ela está urinando, se ela está pedindo água, se ela está tendo algum outro tipo de desconforto, de dor de cabeça, enfim, além do que o monitor está observando. Então, os colegas que estão ali estão assim, o tempo todo, quase que o tempo todo, observando aqueles 3 pacientes que estão numa central de leitos, aguardando vaga para um hospital. Então, o médico pega os nomes dos pacientes, o nível de gravidade, coloca isso numa central de leitos. Essa central de leito vai procurar vagas nos hospitais de Curitiba e região metropolitana, de São José dos Pinhais e região metropolitana, para transferir esse paciente, para ele poder continuar o tratamento num hospital de referência, num hospital grande, porque ali a gente já deu os primeiros cuidados. Isso sendo suspeita ou não. Para não ser suspeita, para que a gente tire essa prova de não ser mais um Covid-19, são feitos 2 exames, o de sangue e o SWAB. O que é SWAB? SWAB é um exame que você faz com um utensílio, ele parece um cotonete bem grandão. Esse SWAB é passado na região orofaríngea, ou seja, boca e um pouquinho aqui da tua garganta. De uma forma bem, quase que estéril, é colocado em separado e mandado pro laboratório, para saber se você tem ou teve confirmação de ter sido exposto ao vírus. Uma vez sendo exposto ao vírus, como está acontecendo com algumas colegas nossas, colegas ali que trabalharam conosco no plantão passado, retrasado, essa pessoa é afastada 14 dias. Ela fica 14 dias em observação em casa. E não sai de dentro de casa. É literalmente não sair de dentro de casa. E ela fica 14 dias em quarentena mesmo, sendo observada. No final dos 14 dias, se não aconteceu mais nada de grave, se o caso não se agravou, ela volta, né, para fazer, uma nova avaliação. E se não, ela tem que dar continuidade num hospital de referência. Porque, veja, a UPA não é um hospital. Não é um hospital. Existem UPAs com e sem internamento. Setor de internamento. Gente, só tem setor de internamento hospital. Só existe leito para você ficar lá internado, aguardando o exame em hospital. UPA foi feito para um atendimento de até 12 horas. Ou seja, da hora que você entrou, a hora que você saiu e que supostamente você resolveu o seu problema. São 12 horas.
Mais do que isso, não, você vai para casa. Você vai fazer antibiótico em casa, se você descobrir uma infecção. Ou você vai ter um acompanhamento psicológico em casa, se o seu problema era psicológico. Entende? Não existe internamento. Porém, no nosso caso aqui existe. A gente tem um internamento. Então, a gente tem o setor do Covid, que a gente fala, né? Que são suspeitos e aguardando vaga. E a gente tem um internamento, que são pacientes idosos, pacientes com infecção, pacientes com problemas respiratórios ou problemas vasculares que estão aguardando exames de imagem ou exames de precisão em hospitais. Então, que os médicos avaliaram que teria que ter um internamento para que a pessoa comece já a fazer, por exemplo, antibiótico, ou comece a fazer já um tratamento, para quando ela conseguir a vaga, ela já está meio caminho andado. Então, existe um internamento no caso da UPA Afonso Pena. Isso tudo, gente, eu contando o que acontece dentro da UPA. Mas o mais importante é você saber usar a UPA. Por que as pessoas reclamam ou por que as pessoas não aceitam o fato da espera numa UPA? Ah, mas uma UPA é grande. Ah, mas uma UPA tá cheio de médico. Tá, gente, mas infelizmente muitas pessoas usam a UPA da forma errada. A UPA não foi feita para averiguar ou para resolver casos, por exemplo, de maus pequenos, e que você pode resolver num posto ou mesmo em casa. Diarreia, vômito, fraqueza, crise de ansiedade. Essas coisas, nós não vamos descartar a importância delas, porque para quem sente, é importante, óbvio, mas não é o lugar correto. Então, o que vai acontecer? Você vai para a UPA com um desses problemas e vai esperar um tempão. Por quê? Porque outros casos mais graves vão passar na sua frente, entende? Então, por exemplo, pacientes idosos, pessoas de idade, às vezes os filhos ou netos insistem em levar o paciente idoso com um tipo de doença X que ele já tem, que ele já trata e que já trata há muitos anos na UPA. Por quê? Porque não sabe para onde levar. E realmente, muitas vezes, o posto de saúde já está tão sobrecarregado de consultas, né? Ou tem poucos médicos, ou os médicos atendem X pacientes por dia e você não consegue naquele dia. A gente entende que existe, né, essa defasagem. Mas veja, a UPA fica sobrecarregada. Por quê? Volto a repetir. Porque ela foi criada para urgências e emergências. Por isso ela é pronto atendimento. Pronto atendimento. Para coisas que precisam de atendimento já, agora, e que não podem esperar. Bom, expliquei muito, né? Falei um monte. Mas tem mais coisa para ser dito sobre a UPA. E o que é mais importante, gente, a gente trabalha na UPA, mesmo com todo esse trabalho, mesmo com toda essa seriedade, mesmo com tudo isso, feliz. Ó, a Ana Cláudia foi uma das poucas a ter problema na UPA, porque o meu problema foi pessoal, a minha personalidade, não com as colegas. Eu tive uma excelente recepção, que eu nunca pude imaginar. O que a gente faz na UPA, a gente faz mesmo de coração, a gente faz com garra, sabe? Quando a gente está lá no internamento, quando a gente está aqui com o paciente suspeito, a gente está em oração para que não seja nada. A gente capricha ao máximo em usar as roupas, o uniforme, né? Que a gente agora recebe um pijama, um sapato, recebe o avental descartável, para a gente poder chegar próximo do paciente e atender da melhor forma possível. Sabe? Procurar trazer até um ambiente melhor, brincar, sorrir um pouco, cantar. Esses dias no plantão passado, o paciente colocou música gaúcha. Ele estava cantando ali, entende? Isso é importantíssimo. Essa visão, esse interesse, essa garra de trabalhar bem. Porque a gente sabe que é um lugar que tem tanta coisa pesada e que traz tanta informação pesada que a gente não quer ser mais uma. Tá bom? Contei um monte de coisa, até escureceu. Olha, até escureceu a gente conversando, mas tem muito mais coisa para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma segunda parte. Vamos contar um pouco mais. Conto com o teu like, com o teu compartilhamento, com a tua inscrição no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.